O encontro, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Tudo bom? Oi, boa Mais uma tarde. segunda-feira. Ai, Na verdade, o nosso último encontro, né? sim. A gente está Exato. terminando nossa jornada. Deixa eu botar aqui meu fone. Ok. Estão me vendo? Sim. Tá. Só que aqui ainda não passou para o Bluetooth. Deixa eu fazer de novo. Eu nunca entendo por que que às vezes vai, às vezes não vai. Só um minutinho, só mais um minutinho. Eu não sei por quê. Não está entrando aqui o Bluetooth. Vai sem Bluetooth, né? Mas você E ouve a não tem gente remédio. direitinho, Lico? É perfeito. Meu Deus, peraí, É minha gata tá perfeito. fugindo aqui. Vai lá pegar a gata. Não, tá perfeito aqui para mim. Tá perfeito. Então, gente, hoje é o nosso último bate-papo, último encontro, né? A gente concluiu o da Maíra Oliveira na semana passada, quando a gente discutiu a formação dos cineastas no Brasil, com recorte Agora sim. nas pessoas pretas. E hoje a gente encerra também essa extensão que tem a ver com o teatro negro, com o teatro do oprimido, psicodrama, numa perspectiva, né, da educação decolonial antirracista. Os dois projetos são de pessoas que, no momento, eu estou orientando. Esse projeto aqui é do Daniel Russell, em parceria, Pele Negra, Escola de Teatros Pretos, com a Escola Superior de Artes Célia Helena, né, com mestrado profissional, e também, principalmente, o NEABI, está sempre conosco já há algum tempo, com a Pele Negra, vem participando. E eu estou bastante feliz da gente concluir mais esses módulos. E o Daniel Oliveira, eu misturando. Daniel Russell vai, então, fazer a conclusão, né? Mas eu queria ouvir vocês enquanto ele está se organizando. Quem é que já gostaria de falar um pouquinho de como foi, o que impressionou, se tem alguma. A Sol hoje está gripada, e a Jamile foi pegar a gata que estava fugindo. Não Essas sei coisas. como, a janela fechada, mas ela tá aqui. Não sei por que que ela subiu na janela fechada, foi só um susto. Mas, gente, boa tarde a todos, a todos e a todas. Faço aqui das palavras únicas minhas também. Estou muito feliz, né? Foi uma jornada linda, está sendo, porque ainda temos a jornada de hoje, o dia de hoje, e realmente de muita contribuição, né? Esse trabalho lindo aqui com o mestrando Daniel Russell, orientador, professor Dr. Lico Tulli, e aqui em nome do NEABI, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, do Célia Helena, e também representando aqui a coordenação do mestrado em Artes da Cena, em parceria com a Escola Fundação Itaú. Agradecer mais por esse encontro e que vamos dar aqui continuidade para finalizar com chave de ouro, né, o seu... Olá, bem, quando ele estiver pronto, ele entra. Não há problema, não. Oi, Então, já gente, estou boa por tarde. aqui. Tá aí, tudo bom? Último dia hoje, né? É, último dia. E, Russell, como é que você prefere?
e você comece com o encerramento ou se as pessoas falem como foi. Eu acho que é melhor Uhum. você concluir, né? Você Sim, pensou em mostrar, demonstrar o sociodrama, e aí sim, depois sim. todo mundo fala. Então, Uhum. gente, com Perfeito. vocês, o encerramento, o psicólogo e psicodramatista Daniel Russell fará hoje, no último dia, uma demonstração do sociodrama. Então, está contigo. Vai lá. Boa. Boa tarde, pessoal. Entrei um pouquinho atrasado porque minha conexão estava dando problema. Aí eu roteei aqui pelo celular, então se tiver alguma interferência aí, vocês me falem, tá? Por favor. Hoje é o último dia, então, né, do nosso curso, e eu preparei um sociodrama de encerramento, né, para a gente poder realizar aqui. Sociodrama, para quem não sabe, né, é um método do psicodrama, onde nós vamos trabalhar com o grupo, né? Como eu falei um pouco na minha aula da semana passada, então a ideia é que a gente possa experimentar um pouquinho do sociodrama nesse encontro de hoje, tá? O que que eu vou pedir para vocês fazerem nesse momento, né? O que que eu vou pedir para a gente fazer nesse momento? Eu vou pedir para que vocês sentem em uma posição confortável, onde vocês consigam se sentir 100% confortável, com a postura ereta. E quem se sentir à vontade, eu vou pedir para fechar os olhos. Mas quem não se sentir à vontade, pode manter os olhos abertos, mas tentando fixar o olhar em um ponto específico. Eu vou pedir para nesse momento vocês começarem a prestar atenção na respiração de vocês, respirando lentamente, percebendo o corpo. Percebam como é que o corpo de vocês se apresenta aqui nesse momento. Perceba como o corpo de vocês está nessa cadeira, nesse banco. Percebam as sensações ao estarem nesse ambiente. A respiração. Nesse momento, eu gostaria que vocês pudessem imaginar que vocês estão caminhando por um território conhecido. Pode ser a rua em que vocês brincavam na infância, pode ser o quintal da avó, do avô, pode ser o caminho da escola. Imagine-se caminhando por esse território conhecido e ao mesmo tempo sentindo o chão, os sons, as vozes que esse território conhecido transmite. Vocês estão caminhando e nesse caminho surge uma palavra que vocês escutaram em algum momento da vida.
sobre ser negro, ou ser branco, ou sobre raça. Uma palavra que marcou. Não se preocupe em julgá-la agora. Apenas visualize essa palavra, ou essas palavras. E quem estiver com os olhos fechados, eu vou pedir para aos poucos abrirem os olhos, percebendo essas palavras que foram visualizadas e ouvidas. E ao abrirem os olhos, eu vou pedir para que vocês tragam para o corpo essas palavras. Então eu vou pedir para que vocês façam posturas corporais que representem essas palavras sobre ser negro, branco ou raça. E conforme vocês forem encontrando a postura, podem congelar na postura e percebam como é que é estar nessa postura corporal representando essas palavras. E eu vou pedir para que vocês abram os microfones e verbalizem as sensações. Pode ser todo mundo junto, enfim. Abram os microfones e verbalizem as sensações. Raiva e Medo. potência. Expansão. Expansão. Visão. Revolta. Uhum. Raiva. Raiva. Tristeza. Vergonha. Vergonha. Decepção. Decepção. Dor. Dor. Angústia, medo, Medo. Vergonha. Vergonha. Agora, impotência. Uhum. Agora, lembrando dessas palavras, eu vou pedir para que cada um verbalize, para cada uma das pessoas, cada um de vocês, verbalizem uma frase no qual essa palavra foi incorporada, essa palavra que veio à tona. Vocês vão abrir o microfone novamente e vão expressar uma frase que traga essa palavra ou essas palavras que vieram à tona. fica quieta, Uhum. Seu cabelo é igual bombril. Uhum. Você não consegue. Você é uma vergonha.
Eu não sou racista, eu até tenho amigos negros. Tenho medo da polícia. Quem é você? Uhum. Não sei o que é que você está fazendo aqui. Aqui não é lugar para você. Uhum. Vai sair assim? Recolha-se a sua insignificância. Você nunca vai ser nada na vida. Menina não pode andar solta por aí. Uma sensação do grupo ouvindo essas frases. Abram os microfones e verbalizem. Tensão. Identificação. Preocupação. Opressão. Humilhação. Angústia. Ocupação. Atenção. Vergonha. Acolhimento. Uhum. Percebendo essas sensações, as frases, as palavras que foram expressadas, eu gostaria que pudéssemos introduzir isso corporalmente. As expressões já foram, né? As sensações já foram expressadas. Agora vamos colocar isso no nosso corpo. Diante de tudo isso, qual é a postura corporal que o meu corpo pode encontrar? Que o meu corpo pode apresentar? Eu ouvi medo, eu ouvi identificação. Qual é a postura corporal diante disso? Você pode inclinar, abaixar, tensionar, encolher, endurecer, olhar para baixo, cruzar os braços ou qualquer outra forma. Mas diante disso, como é que o meu corpo se apresenta? Como é que o meu corpo fica diante disso? E com tudo que a gente foi ouvindo ao longo desses encontros, ao longo do curso, com toda a bagagem do curso, das reflexões, das histórias compartilhadas e da luta que pulsa dentro de nós, nós vamos criar uma nova postura corporal, um novo modelo, um novo modo de se posicionar, a forma como eu quero me posicionar diante de tudo que eu ouvi. Então, nesse espaço aqui agora, nós vamos incorporar
essa postura corporal. Um novo modo de se posicionar diante disso tudo que eu ouvi. Como eu, diante de tudo que eu ouvi, quero me posicionar. Identifique como você quer se posicionar e traga isso para o seu corpo agora. Assumindo a postura. Identifique como seu corpo quer se posicionar hoje, diante do mundo, diante da história, diante de você mesma, de você mesmo. Abram os microfones e verbalizem as sensações nessa postura. Tô aqui. Alt- Olho no olho. Olho no olho. Negra sou. Altivez. Altivez. Eu abençoo e me abençoo. Eu dou e recebo essa bênção. Uhum. Cabeça erguida. Cabeça erguida. Eu sou. Sigamos. Enfrentamentos. Altivez. Vem. Continue. Orgulho. Orgulho. Uhum. Continuem nessa postura, nessa nova imagem, e só percebam como é para vocês estarem assumindo essa nova postura. Respira fundo nessa postura. Eu gostaria que cada um pudesse trazer uma frase nessa nova postura. Ao assumir essa postura, qual é a frase que vem? Desistir jamais. Eu sou inteira. Eu estou de pé e dou e recebo. Eu consigo. Eu venço. Siga de cabeça erguida. Sueli, seu microfone está fechado, acho que você falou, né? Não é fácil, mas eu sou. Negra. Eu faço Sim. o que eu quero. Uhum. Me faz pensar na filosofia Bacon, que diz que cada ser humano nasce como o sol e também se expande como o sol, desce como o sol e no outro dia ele volta como o sol. Que sejamos expansão. Uhum. É necessário ser antirracista. Uhum.
Perfeito. Aquilombar é preciso. Aquilombar é preciso. É urgente. Uhum. É para hoje. Ah, que lombar é preciso. Uhum. Eu fico em silêncio. Silêncio. Uhum. Mas se esse silêncio tivesse voz, o que que ele falaria agora? Tô aqui. Tô aqui. Uhum. E tô do seu lado. Uhum. Gritaram-me negra e eu respondi. Uhum. Eu dou e recebo amor. Eu dou e recebo amor. Eu compartilho esse amor. Eu quero lutar junto. Uhum. Perfeito. Podem assumir a postura que vocês estavam no início. Podem sair, né, da postura que vocês foram incorporando. E nesse momento, nós vamos fazer um compartilhamento. O que nós fizemos aqui foi um breve aquecimento racial, trazendo aí um pouco do sociodrama. É, então, agora eu queria ouvir, né, de vocês como é que foi lembrar dessas palavras, no momento ali em que vocês conseguiram identificar essas palavras, para qual lugar vocês foram transportados? O que que causou ouvindo essas palavras? Então, tá aberto para quem quiser compartilhar. Nesse momento, nós vamos falar, né, que é o momento do compartilhamento, nós vamos falar sobre o que causou em mim, né? Então, a gente fala a partir daquilo que causou em mim. Esse é o momento do compartilhamento. Então, quem quiser se sentir à vontade, pode trazer aí um pouco de como foi. Achei, boa tarde a todas, todos e todes. Achei interessantíssima a atividade, Daniel, porque eu me identifiquei com as falas aqui e pensar em um contexto passado, para mim foi desafiador, porque foi uma época mais remota e que muitas das vezes, é, geralmente coisas que atravessam a gente de uma maneira negativa, faz com que, pelo menos dentro da minha experiência, faz com que eu queira esquecer. E estar aqui nessa atividade, poder escutar outras pessoas também trazer relatos muito similares perto das minhas vivências, fez com que eu pudesse olhar e também reolhar o meu posicionamento. Você comentou sobre a nossa postura e teve um momento que eu estava aqui é, ficando praticamente corcunda, né, com o corpo, e aí eu lembrei que eu precisava estar com o corpo altivo, que eu precisava encarar aquilo de frente e que a minha postura deveria mudar frente àquilo que faz parte de quem eu sou, mas já não me atravessa como antes, pelo visto. E eu Exato. agradeço. Por nada. Que bom que fez sentido para você. Quem mais quer compartilhar?
É, quando você pediu, né, para infância, para ir para a infância, caminhar, rua, quintal, casa, claro, inevitavelmente lembrei muito da família, em especial a mãe, e o tempo todo, né, falava que não façam isso, não façam aquilo, é vergonha. E, inevitavelmente, veio todo aquele processo com minhas irmãs, primos, parentes, avô, as proibições internas ou os, as interdições que se colocava muito. E depois, na segunda, eu comento, né? Eu só faço o que eu quero, essa sensação ótima hoje de eu faço o que eu quero, como eu quero, e isso. Bacana. Quem mais? Lúcia, teve um relato, ai, desculpa, eu não vou lembrar o nome de quem falou quase agora sobre a postura corcunda. Quando você falou do lugar desse passado, eu me lembrei de quando eu cheguei em São Paulo, porque tem uma foto desse dia de quando eu saio de Salvador para morar aqui, no aeroporto, me despedindo da minha família, e nessa foto, a minha postura tá assim, né? Esse lugar cheio de opressão ali carregada no meu corpo, que a gente não sabe nomear, a gente não sabe da onde vem as coisas e como vai trazendo para o corpo, né? E hoje, entendendo a partir do que você fala desse lugar, né, da postura de como o corpo da gente está lendo o nosso corpo, né? Além da sociedade como ela lê o nosso corpo, como a gente está lendo também. É importante como a leitura que a gente faz sobre si, né? E firmar essa leitura no sentido de se colocar. Muito tempo atrás, para mim, seria muito impossível estar aqui com vocês nesse lugar de tanta responsabilidade e acreditando que eu poderia ocupar esse lugar. Isso só está acontecendo porque eu precisei reafirmar quem eu sou. Tanto que uma das minhas frases aqui é: hoje eu estou inteira. Hoje não existe nada que eu não acredite que eu seja capaz de fazer. E que eu possa, com essa fala, propagar para muitas meninas e meninos e todos que de alguma forma se identifiquem aí, porque isso é aquilombamento também. A gente precisa a nossa força e a nossa autoestima, que está para além de se olhar no espelho e se achar bonito, mas a autoestima cognitiva, né? A autoestima do poder saber e aprender, que era algo que me faltava há muito tempo atrás. E hoje eu acredito nesse lugar. E essa é a minha postura hoje. Eu sou inteira, eu posso aprender tudo que eu me dispor a fazer e eu sou capaz de fazer qualquer coisa que eu me dispor a aprender. Uhum. Obrigado, Jane. Tinha uma coisa. Bom, meu nome é Sueli e eu tenho 65 anos. Eu tinha um mundo muito meu, né? Do quintal, das crianças, a gente brincava assim. Era muito gostoso e era um mundo que me fazia me sentir segura. E quando eu saía desse mundo, aí vinha, né, a ansiedade. É por isso que eu falo muito em ansiedade, né? E tal. Mas e a gente tem na vida os quintais, assim, aqueles lugares que a gente se sente ali, olha, bacana, ai, que legal, e tem que sair. Por isso que, inclusive a minha frase é: não é fácil, mas eu sou. Então, aí eu me lembrei de uma coisa que a minha avó indígena dizia: não peça licença, não peça licença. Mas entre o ela dizer, o que me fortaleceu muito, mas entre o ela dizer e, e isso acontecer, vai uma. Mas eu fui caminhando.
E de vez em quando eu volto aos meus quintais e ganho força, certo? Fica tudo mais claro, aí eu volto para todos os lugares. Então foi muito bacana ouvir a minha avó dizendo: não peça licença, não peça licença. Foi muito bacana, nossa, foi muito enriquecedor participar. Eu estava precisando muito, Que precisando bom. de todas as aulas, de todos os encontros, certo? Do seu último encontro, do encontro de hoje. Então foi. Quando eu digo enriquecedor, é porque eu não encontro assim, é rico em todos os sentidos, sentidos de fato, né? E transborda pelos poros e faz bater mais forte o coração, e a gente fica vermelho, e a gente fica pulsando, certo? Então foi muito importante esse encontro, esses encontros muito importantes. Que bom. Eu agradeço a todos, todas e todes. Obrigado pelo compartilhamento. Que bom que fez sentido para você. Tem uma pessoa que fez um comentário no chat. Uhum. Compartilhou no chat. Sim. Deixa eu ver aqui. Uhum. Eu não encontrei esse comentário. Se vocês quiserem, eu leio. Tá aqui já na vi. É a Vilane, ou Vilane, não sei. Ah, a Vilane. Estou desconcertada. Ah, O penúltimo. eu li aqui. Uhum. A ferida Ferida ainda dói. dói, ela Uhum. comentou. Eu vi tudo Ouvi novamente. tudo novamente. Uhum. É uma ferida constante, né? Haja elaboração para lidar, né, com essas feridas. Mais alguém quer compartilhar? Sim, Daniel, eu, Maria Célia, eu quero compartilhar, sim, dessa vivência tão rica, em que, na hora de se reportar, né, ao chão, à realidade primária ali da sua vida, eu me reportei muito também ao chão da minha cidade, lá no interior, né, e ouvindo aquelas palavras, tipo, você não vai conseguir, você, né, sempre assim nos diminuindo. E quando você diz, e qual a postura que você vai tomar agora? Eu me pus de pé e levantei os braços, e eu dizia, eu abençoo, e também me abençoo. E nessa bênção eu senti que tudo foi perdoado, sabe? Que existiu ali um novo mergulho, existiu ali o reavivamento do ser Célia, né? De que eu consigo sim, eu posso, e é muita fala da Jamile, através do conhecimento, do meu esforço, do meu estudo. E com isso eu quero Uhum. também dizer para outras pessoas, também do meu lugar de onde eu vim, da origem de onde eu vim, você sim consegue, você pode. Assim você se esforce, busque e abençoe sempre, porque se existe o perdão mútuo, vai existir sempre esse desejo de recomeçar, e não esse ficar encurvado, mas esse se levantar, esse erguer os braços e abençoar e ser abençoada, no sentido de que eu posso, mas eu também posso lhe reerguer, também posso tomar o seu pulso e lhe levantar, assim você queira, né? Para que não existam essas feridas, que elas possam serem curadas, e aí a gente possa todos viver assim nessa harmonia, nessa paz que tanto almejamos, né? Então, parte de mim. Eu estou me sentindo agora em paz e reconciliada. Também agradeço muito por esse tempo, foi muito agradável, muito bom de ouvir.
E eu queria também compartilhar um fato que da minha casa, da minha família, eu tenho uma sobrinha que é de origem africana, né? Ela tem 12 anos. E em uma das aulas, vocês falavam sobre a importância de trazer materiais para as crianças, adolescentes, né? E ela, como Sim, negra que ela é muito bem resolvida. E isso tudo tem muito a ver com o que a mãe dela passa, a minha irmã passa para ela, de que ela precisa se reconhecer como negra, se perceber e se amar, e também reconhecer de onde ela veio, e que exista, né, esse acolhimento e essa certeza de que ela é feliz do jeito que ela é, e ela precisa ser respeitada da forma como ela é. E ela vive muito bem e é muito bem resolvida. Então, assim, eu vejo que se nós tivermos conteúdos também para os adolescentes nesse sentido do antirracismo, do se perceber como tal e se amar como tal, é muito bom e vai ser muito bom para eles e para o futuro também de nós, que precisamos nos reconhecermos como tal e nos reconciliarmos também como tal. Muito obrigada por tudo, foi muito bom. obrigado, Maria Célia, pelo compartilhamento. Conceição Puxa, colocou aqui. eu ia falar disso agora. Aí, Obrigada. compartilhou aqui com a gente no chat. Oi, Daniel, todos esses encontros. Em nome da minha filha negra e da minha ancestralidade, quero me engajar com vocês nessa luta. Diante dela me coloco ereta e a minha palavra é respeito. Perfeito. Posso Mais falar? alguém? Pode. Foram encontros incríveis, né? Eu venho do psicodrama, não do teatro, mas achei muito, muito interessante, todas as perspectivas e muito necessária também as perspectivas. E tenho aprendido pra caramba, assim, acho que desde que começaram os encontros, eu tenho até repensado, não, na prática, repraticado algumas coisas, né? E não sei se vocês me viram dando umas risadas de vez em quando aqui hoje, né? Completamente sem noção, né? A pessoa rindo. Mas é porque enquanto vocês estavam falando as frases, as palavras, meu filho estava no quarto respondendo. E aí ele ficou bravo com algumas, né? E, enfim, ficou vendo assim. E essa é a minha postura também. Eu não fico quieta. É o Dani que sabe, né? Eu não fico quieta quando eu acho que a situação assim é sem noção, é injusta, enfim, né? Por exemplo, situação de racismo, eu não fico quieta. E, bom, tô orgulhosíssima que meu filho tá seguindo as mesmas coisas. Bom, sobre a frase que eu lembrei, enfim, que jogue fora. E espero eu estar representando, né? Foi de alguém da minha família, então espero eu estar representando melhor minha família nessa luta antirracista agora. Eu e meu filho. Obrigado, Kim, pelo compartilhamento. Mais alguém quer falar? Ou já Daniel, podemos caminhar para o final? Oi, boa noite à boa turma. noite. Só queria compartilhar o seguinte: nesse momento do exercício, por mais que eu discuta, por mais que eu reflita sobre essa questão racial, eu tenho uma sensação que sempre eu estou tenso, e Uhum, foi a palavra que eu trouxe. Eu tenho essa sensação. Porque tudo é muito forte, os atravessamentos, como dizem as mais velhas daqui, né? Cada um sabe onde o sapato aperta. E cada palavra trazida, cada frase, isso ia se somando. E na minha cabeça isso provoca um efeito muito forte. É como se fosse uma descarga, eu tenho essa sensação, não posso mentir, uhum, e que eu ainda estou nesse lugar, né, que isso me provoca uhum. muito. Eu sou da Bahia, atuo numa comunidade quilombola, e se tratando do teatro do oprimido,
Por mais que eu não reconheça no momento que eu estou fazendo teatro, esse teatro sempre está presente. Sim. Porque exatamente com as questões da comunidade que eu trabalho e que eu elejo como espinha dorsal, digamos assim, no meu trabalho. O que é que a gente precisa refletir? O que é que a gente precisa provocar a comunidade? Quais as nossas necessidades? Como é que a gente sai deste lugar? Que o teatro oprimido me dá muito isso, né? Esse instrumental, esse armamento, esse arsenal, para que eu pense e não fique só no sofrimento e na lamentação, mas que pense como transgredir, transcender, né? Transcender isso. Então, quero lhe agradecer, quero agradecer o Lincoln, a toda a equipe, né, envolvida nessa formação, e que é um curso muito caro, que se soma a outros cursos que eu já fiz, de teatro do oprimido e de discussão étnico-racial, porque é necessário essa desenferrujar essas discussões. Então, quando eu Sim. vim para aqui foi para isso, para não ficar enferrujado. Uhum. Obrigado, Rubens, pelo compartilhamento. Eu gostaria de falar um pouquinho também. Primeiro, agradecer aos todos esses encontros. Eu acho que foi um alimento para a alma, para tudo. E quando eu cheguei na sala, eu já cheguei tendo que pensar numa palavra ou numa frase. E a primeira coisa que eu senti foi um incômodo de ter que falar sobre dores que eu não queria mais sentir. Mas, ao mesmo tempo, ainda são dores que me perseguem, né? Então, falar sobre uma dor é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, pensar sobre a mudança de postura diante daquela dor também é um pouco reconfortante, né? De dizer Uhum. que a palavra é negra, mas que a resposta é negra, sim. E que negra, sim, e empretecendo também os espaços que eu acho que me cabem. Então, é muito, muito bacana, ao mesmo tempo que é triste, né? Eu acho que é tristemente poético a gente ocupar os espaços que a gente quer ocupar, empretecendo eles. E que hoje o negra, que eu não tinha a consciência do que era ser negra, até alguém apontar para mim e dizer que eu era negra, hoje entender que eu sou negra sim, e eu posso estar aonde eu quiser estar e fazer o que eu quiser. Então, essa postura diante da ofensa e dessa opressão, a minha postura, então, de alguma maneira me reconforta também diante da dor que ainda é uma ferida com casquinha, Sim. né? Ela ainda não cicatrizou e talvez esteja comigo ainda por um tempo e com meu filho também, que também é um menino negro. Então, mas ao mesmo tempo é reconfortante saber que não estamos sozinhos mais, né? Que tem pessoas que estamos nos aquilombando e nos fortalecendo também para nos reafirmar diante dessa sociedade racista que a gente ainda vive. Exatamente. Então, obrigada. Nada, obrigado pelo seu compartilhamento e é isso, né? Essa nova postura, ela traz a ideia de que a gente pode assumir a autonomia de tornar-se negro, de tornar-se negra. Existe uma dor, mas como é que eu quero me posicionar, né? Diante de tudo que eu aprendi, diante de tudo que eu ouvi, né? Como é que eu quero me posicionar diante disso? Então, o aquecimento racial ele parte muito desse lugar, né, de oferecer esse palco para que esse corpo exerça, né, essa autonomia para tornar-se negro, para tornar-se negra, mesmo diante de todas as dores, né, vivenciadas. Enfim. Quem quer falar que comentou aqui no chat? Sou eu. Boa noite para todas, todos e todos. O Digo aqui de BH. Desculpa, cheguei atrasado, mas peguei o ônibus caminhando, mas entendi um pouco a questão.
E eu só consigo pensar na palavra é, desconstrução, sabe? Eu acho que o que a gente viveu aqui, e aí eu acho que pela figura do Daniel, do Luke, da Jamile, e dos professores que vieram falar com a gente, assim, foi embora, né, enfim, a gente toque no racismo, ele é doloroso e tal, o balanço que eu faço é de que a gente passou por lugares de quebra de paradigma dessa caixinha lúdica que Sim. coloca a negritude, que é sempre o lugar do oprimido, que é sempre da violência, né? Para mim, duas falas me marcam muito assim nessa trajetória, né? Eu acho que do curso é eu não vou lembrar o nome dele que compartilhou, mas é um companheiro do Rio que trouxe a questão da construção dos cenários, né? E a outra professora que trouxe a questão das lutas também a partir da saúde mental, né? E aí eu acho que todos os trabalhos eles estão inclusive saindo desse lugar de doloridade, né? Assim, tudo que vocês trouxeram para a gente e tudo que eu consigo ver assim é um lugar de ser negro, um lugar de uma negritude, de uma potência que ultrapassa o que é a violência do racismo que os nossos corpos vivem, né? E que o tempo inteiro, todo cotidiano, lembra a gente, né? Dessa violência. E aí eu acho que o curso ele traz esse sentido, né? Assim, peraí, né? A gente está vivendo assim um cenário muito, né, de muitos anos de opressão e de violência, mas a gente ainda está segurando, e segurando de um outro lugar, que é um lugar que a gente não quer se ver mais, né? Então, são Sim. professores, mestres, doutores, pessoas negras, né, que vêm dizer isso para a gente. Então, é um lugar, para mim, sonhado pelos nossos ancestrais, e que a gente, através desse curso, tem um pouco dessa dimensão, desse desejo, né, do que a galera lá de trás lutou e sonhou, né? Eu acho que isso é um sonho ancestral mesmo. Obrigado pelo compartilhamento, Rodrigo. Temos vários comentários aqui no chat. Ah, tá. Mais alguém quer falar? Podemos caminhar para o fim. O que eu queria falar, pessoal, é que tem uma pergunta aqui de certificado. Eu falo no finalzinho você sobre isso, eu queria deixar você, Tá. né, para não cortar o Tá, fluxo. tá bom, Jame, obrigado. O que eu queria falar, pessoal, é que esse jogo, né, que nós realizamos aqui é um jogo que faz parte da estrutura do aquecimento racial, que foi a metodologia, né, que eu conversei com vocês na semana passada. E, como eu disse, o aquecimento voltado para pessoas negras tem o objetivo de é, trazer uma abordagem mais terapêutica, né? É claro que em uma hora a gente não consegue fazer muita coisa. No trabalho com aquecimento racial eu levo aí no mínimo 2 horas, 2 horas e meia, né? E eu faço mais presencialmente também, né? Mas voltado para pessoas negras tem esse objetivo de oferecer um espaço mais terapêutico. E voltado para pessoas não negras, a ideia é trazer consciência racial, letramento racial. Então, tem todo um trabalho também de entendimento de conceitos, né? O que que é o racismo estrutural, enfim, antes de chegarmos, né, na ação. Então, o que nós fizemos aqui foi um pouquinho do que eu costumo realizar nos meus trabalhos. Gostei muito do que vocês foram trazendo, né? Que bom que fez sentido para vocês. E em agosto eu estarei em São Paulo.
Quem for de São Paulo, se der, a gente pode fazer algo presencialmente. Mas eu quero agradecer, né, por esses dias aí, por esses encontros, pela presença de vocês e muito obrigado. Nos vemos, na vida, né? É isso. Com você, Jame, professor Lico. Maravilha, Daniel, maravilha. Eu acho muito importante, e eu penso uma coisa que foi dita aqui, que por mais que a gente trabalhe com isso, eu trabalho com teatro oprimido, eu trabalho com teatro negro, tem espetáculos montados sobre isso, faço Arco-íris do Desejo, dou aula de Arco-íris do Desejo, que é aquela técnica do boal terapêutica, né? Terapia, que eles chamam, para mim, mais terapêutica. Mas é interessante como não, não acaba, né? Por mais que você trabalhe, que você esteja, você encare bem, de olho direto, aberto, né? Mas é todo dia, toda hora, os sinais estão em volta. Eu fui essa semana para Lagoinhas, interior da Bahia, né? Trabalhar com a licenciatura em teatro da UFBA, para falar sobre teatro negro, né? Ficamos o dia inteiro, sábado inteiro juntos. E é incrível como realmente não, né? Vai demorar bastante, é um processo longo, né? Claro, durou, pelo menos no Brasil, né? 400 anos de escravização, mas como a gente costuma falar, aquela frase, né, que é muito utilizada, aquele termo nos Estados Unidos, não mais, mas ainda não. Ou seja, não mais escravizados, mas ainda não livres, né? Então, como o professor Rubens falou aqui hoje, vai sempre continuar. E a ideia do Daniel, eu gosto bastante, por trazer uma experiência, né, do teatro negro, principalmente o TEM, Teatro Experimental do Negro, que lá traz 1944, Alberto Guerreiro Ramos utiliza psicodrama, traz ao Brasil a companheira do Abdias, faz o primeiro encontro das mulheres negras, não tem alfabetização, e Daniel vai reunir depois com o Teatro do Oprimido, né? E o psicodrama, então, que eles dialogam, conversam. Quer dizer que o teatro, o encontro, né, a arte em si, sempre será um bom caminho ou uma possibilidade, no mínimo, da gente ver, ouvir, falar, né, as nossas questões. Então, muito bom, Daniel, valeu. Claro, eu sei que foi uma rápida demonstração, mas é possível, vale a pena a gente sempre se agrupar, se aquilombar, discutir, reunir. Eu gosto muito, né? Lá em Alagoinhas, ficamos numa sala um dia inteiro, almoçamos juntos, por mais ou menos 6, 7 horas, ficamos todos juntos, falando, conversando. E aí, inevitavelmente, né, tudo surge, tudo aparece. Para quem for de Salvador, da Bahia, a gente vai ter um encontro em outubro também, de Teatro do Oprimido, da Bahia. Vamos convidar pessoas de toda a Bahia. E talvez em julho, a gente faça algumas oficinas livres, né? Que o Teatro do Oprimido ele se organiza um pouco assim. A gente trabalhou com grupos prontos, organizados, né? Grupos do MSTB, grupos LGBT+, grupos de pessoas negras, grupos de mulheres, grupos de homens, ou a EUE, né? As oficinas livres. Então, em agosto,
provavelmente, agosto não, julho, a gente deva oferecer alguma formação para quem é da região aqui, soteropolitana, pode vir. Jamile, Soteropolitana, fora da Bahia, pode? Só pegar um voo, né, Rico? Gente, antes de agradecer aqui mais uma vez, falando sobre os certificados, o prazo para o envio, vou pedir para vocês que aguardem no prazo de um mês, porque assim, a gente vai fazer a contagem das presenças, né? Vai enviar para a equipe que vai fazer esse certificado para a gente começar a enviar para vocês. Então, um prazo de um mês, tá bom? Contando de hoje. Qualquer dúvida, que vocês tiverem, podem me procurar lá no e-mail do mestrado, mas, de antemão, é isso. E agradecer imensamente o professor Lico, ele é muito importante aqui no Célia Helena, aliás, em todo o contexto, mas falando desse território Célia, né? Agradecer muito, Lico, todo o seu trabalho, todas as trocas que temos aqui no mestrado, na instituição da Escola de Arte Célia Helena, que realmente faz muita diferença caminhar de mãos dadas contigo aqui, tá? Russell, nossa, é incrível, eu acompanhei, a turma do Russell encerrou semana passada, está sendo um final de ciclo para muitas coisas aqui, está chegando turma nova, estamos recebendo agora outros mestrandos, e agora o Russell vai participar das qualificações, depois da defesa, e é lindo, Russell, acompanhar toda a sua jornada, né? Você que faz parte dessa turma que eu acompanho desde o início, então poder estar aqui vendo a sua pesquisa ganhando materialidade e com outras pessoas, com todos, né? Realmente gratificante eu, como assistente de coordenação, poder assistir o seu percurso e também como um ouvinte, né? Como alguém aqui, um ser humano aqui aberto para poder trocar, ouvir e amadurecer mais ainda, né? Nesse olhar, dessa consciência crítica, do qual eu aprendi com o Guerreiro Ramos, que eu me apaixonei aqui com uma das referências que o Daniel Russa trouxe, que ele tanto fala, né, sobre a consciência crítica, e eu venho estudando, eu comprei o meu livro, né, Russa? Eu fui lá, compartilhei com ele, ganhei, comprei meu livro. Então, que bom termos a nós, né, um ao outro, para a gente contribuir no conhecimento de afrodiaspórica, no aquilombamento. E é isso, Foucault fala, né, saber é poder. Então, temos que ter um meio de buscar essas estratégias, no qual eu me identifiquei nessa estratégia de saber é poder. Então, quanto mais eu me permito, né, saber, eu me permito também furar bolhas, quebrar paradigmas e me posicionar diante das estruturas sociais, institucionais. Isso é bom, isso é importante, e a gente tem um caminho que foi pavimentado e também para pavimentar, né? Existe muito trabalho que foi realizado, mas também existem muitos trabalhos a serem realizados. E juntos, né? Pessoas antirracistas, nós, aquilombamento, acho que é isso, eu acredito em uma sociedade onde, diante de tantas violências aos nossos corpos, mas também acredito em muitas pessoas que estão desejando, né, lutar contra isso conosco, todos nós. Eu acredito muito nisso e estou sentindo, inclusive aqui nesse grupo. Gente, riqueza demais. A Sol está gripada, tadinha, bem, bem resfriada, está sem voz. A Solange, ela é a coordenadora do NEABI, né? Tem um trabalho lindo aqui que eu caminho também junto com ela. E em nome do NEABI, né, aqui com a nossa coordenadora Solange, também agradeço. Agradeço também em nome da coordenação, mais uma vez, do mestrado profissional em arte da cena, com a Escola Fundação Itaú, ex-alunos aqui que defendeu o Wendel, né, Wendel? Também do mestrado, né, em parceria com a Fundação Itaú. Então, é muito gratificante. Mestrandos aqui comigo, que daqui a pouco vamos entrar em aula. Isso é realmente... E pessoas que eu não conhecia, assim, que gratidão ter vocês aqui com a gente, que possam haver aí futuramente, né, outros encontros. Professoras aqui também, a Sueli, a Sônia Golsinski. Isso tudo é o interesse genuíno, né, de a gente querer aqui junto
com todos, propagar esse conhecimento. Daniel Russell, Lico Tulli, mais uma vez, muito obrigada, gente. E é isso, até mais, vamos nos encontrando por aí. Jamile, você falou sobre o certificado? Sim, posso repetir, é Gabriela? Isso, por favor. Daqui a um mês a gente começa a enviar. Eu dou um prazo daqui a um mês por conta das outras demandas que estão à frente, porque a gente está acabando esse ciclo, mas outros ciclos de outros acontecimentos, né, finalizaram. Então, assim, a gente vai de acordo com a programação de cada demanda. Mas não significa que vai ser um mês para vocês receberem, pode chegar antes. Eu vou buscar fazer isso o quanto antes. Mas eu dou esse prazo para vocês terem uma ideia de tempo, né? Para chegar ao certificado, tá bom? Tá certo, muito obrigada a todos, todos e todes. Obrigada, Gabriela. É isso, gente. Uma boa tarde, bom descanso, bom trabalho ou bons estudos. Até mais. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Obrigada, Luz. Tchau, tchau. Obrigado.